Olá, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, mais uma vez. Nós estamos aí com esta que é a 16ª aula, não é isso? Creio que sim. Aula de número 16, como passou rápido, né? Então vocês que são da nossa igreja, Nova Vida e Bom Sucesso, Deus abençoe. Vocês que não são, estão aí vendo o vídeo, nos dando a honra da sua audiência nesse vídeo. Que Deus abençoe sua vida também, que você possa desfrutar da palavra de Deus. Estamos estudando o Antigo Testamento e hoje a aula é Povos Presentes no Antigo Testamento, parte 4. Está parecendo aquelas séries de filme, né, de cinema, né, parte 1, parte 2, mas é porque é muito assunto e as nossas aulas são objetivas. E hoje eu vou falar especificamente sobre a religião dos povos mesopotâmicos para tentar fechar esse assunto dos povos mesopotâmicos, tá? Eu começo dizendo que a Mesopotâmia era composta por diversas cidades independentes e cada uma delas desenvolveu o seu próprio sistema de crenças, né? O seu próprio sistema religioso. Os povos mesopotâmicos, eles eram idólatras, eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses, né? E inicialmente adoravam as forças da natureza, por exemplo, o rio, a montanha, a tempestade. Com o tempo, a divindade passou a ser concebida por eles como tendo forma humana, tanto masculina quanto feminina. Havia um sincretismo religioso, uma mistura das crenças entre as religiões. Como eu falei, cada cidade tinha seu próprio sistema religioso e aí os habitantes de uma cidade acabavam tendo contato com a cultura religiosa de outra cidade, traziam então elementos daquela religião para a sua própria religião, vice-versa, e assim ia acontecendo esse sincretismo religioso, tá? Havia aquilo que os comentaristas bíblicos que falam sobre a religião dos povos mesopotâmicos eles chamam de tríades divinas, ou seja, a tríade divina dos povos mesopotâmicos era como se fossem famílias de deuses, eram dinastias divinas, tá? Com parentesco, como por exemplo, pai, mãe e filho, por isso tríade, o que dá a ideia de 3 deuses. E aí eu quero fazer um contraponto, né, assim, estabelecer uma diferença entre a tríade divina da religião mesopotâmica e a trindade cristã. A trindade bíblica cristã, que é uma doutrina do cristianismo fundamental para diferenciar bem, né? E eu estabeleci aqui 2 diferenças básicas entre a tríade divina da Mesopotâmia e a trindade cristã. A primeira diferença é óbvia, né? É que a tríade divina são 3 deuses. A trindade cristã, não. É um único Deus, né? Esse é o conceito de trindade cristã. Um único Deus que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, um único Deus que se manifesta em 3 pessoas, tá? A tríade divina passa a ideia de família, né? Pai, mãe, filho, de dinastia. E a gente sabe que nos tempos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, ou especificamente no Antigo Testamento, o sistema familiar era patriarcal. Então, o patriarca da família tinha um poder total sobre a esposa, sobre os filhos, eram todos submissos à sua autoridade. E como essa tríade divina tem essa concepção, né, de uma família, de uma dinastia, passa a ideia de uma hierarquia nessa relação de divindades, né? Então, é como se o pai fosse superior à mãe, que é uma deusa, o Deus que é pai é superior à deusa, que é a mãe, e essa deusa mãe é superior ao Deus filho, ou à deusa filha, seria mais ou menos assim. Então há uma hierarquia aí. E na trindade cristã,
Pai, Filho e Espírito Santo são da mesma essência divina e, portanto, não há hierarquia na Trindade. Há triunidade, ou seja, em essência eles são absolutamente iguais em poder, em autoridade. Não há uma hierarquia na Trindade cristã. Mas temos que dizer que são três pessoas distintas, diferentes, com ministérios diferentes, ou seja, com funções diferentes, mas que coexistem eternamente, aí o conceito de triunidade, numa única essência que é Deus. É um mistério, não tem como ficar explicando racionalmente a doutrina da Trindade cristã, mas nós cremos que ela é importante, é fundamental e é bíblica, e daqui a pouco eu vou ler algumas referências no Novo Testamento, e duas no Novo Testamento e uma no Antigo Testamento, para embasar biblicamente essa doutrina, essa ideia da Trindade cristã, esse conceito de triunidade. Três pessoas divinas que coexistem eternamente numa única essência, ou num único ser chamado Deus. Tá? Então vamos lá, no Novo Testamento, a presença da doutrina da Trindade, isso não é uma aula de teologia sistemática, né, que sistematiza os conceitos teológicos, né, mas é importante a gente fazer esse contraponto, já que eu fiz, eu estou dando aí um conhecimentozinho a mais sobre a Trindade. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, que é o contexto do batismo de Jesus, é a primeira expressão clara, né, no Novo Testamento, da doutrina da Trindade. Batizado Jesus, saiu logo da água, Jesus o Filho, né? E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, então o Espírito Santo aí, descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus, versículo 17, que dizia: este é meu Filho amado em quem me compraz. Então tem o Filho sendo batizado, Deus Filho, Deus Espírito Santo desce como uma pomba, e o Pai, Deus Pai, é a voz, né? Se ouve a voz dele: este é meu Filho amado em quem me compraz. Aqui na nota explicativa da Bíblia Anotada diz assim: esta é a primeira expressão clara do conceito de Trindade, não é? Na palavra de Deus, bem clara, bem nítida. E o outro texto é Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, também conhecidíssimo, texto da grande comissão, em que Jesus está comissionando os discípulos, né, dando uma missão para eles e para nós também. Diz assim, Mateus 28, 18, e Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, bem claramente, né, as três pessoas da Trindade. E aqui na nota explicativa da Bíblia Anotada, diz assim, esta é a tarefa missionária da igreja, ou seja, né, fazer discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encontramos aqui evidências em favor da Trindade de Deus. Um Deus, o nome, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um dos três é distinto dos demais. Cada um possui todos os atributos divinos. E, no entanto, os três são um. Trata-se de um mistério que nenhuma analogia pode ilustrar satisfatoriamente. A relação entre o Sol, a luz do Sol e o poder do Sol é talvez o mais próximo que podemos chegar de uma ilustração aceitável. Né? Tudo Sol. O Sol, a luz do Sol, né? E o poder do Sol. É uma tentativa de ilustrar o conceito da Trindade. Uma outra tentativa é com a água. Alguns dizem isso, né? A água é água, mas se manifesta nos seus três estados, né? O estado líquido, o estado gasoso do vapor e o estado sólido do gelo, mas é tudo água. É uma tentativa de explicar, mas é um mistério espiritual, sobrenatural, que nós aceitamos pela fé. Aceitamos pela fé, tá bom? Voltando aqui, vamos para Gênesis. Ler um texto do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, versículo 26, embora não fique clara a ideia da Trindade, o conceito, mas passa uma ideia, vamos dizer assim, uma noção de que possa dar base também esse texto para a doutrina da Trindade.
Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Interessante, né? Então aqui, façamos o homem. Aí a nota explicativa aqui da Bíblia. Façamos e nossa são plurais de majestade, tá? Ou seja, a ideia de um plural majestático, ou seja, a ideia de uma pluralidade na divindade. Isso é importante, tá? O que se pode, né, associar ao conceito de trindade. Já podemos fazer aqui uma associação nesse versículo ao conceito de trindade. Isso é muito interessante, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre a organização religiosa, voltando agora a falar sobre a religião dos povos mesopotâmicos. Após aí essa explicação da trindade, a organização religiosa dos povos mesopotâmicos apresentava-se da seguinte forma: era uma organização hierárquica, tá? Então você tinha o rei da cidade, né, como supremo pontífice, ou seja, aquele que manda, né? O Papa na Igreja Católica é chamado de pontífice, o supremo, o sumo pontífice, aquele que comanda com autoridade a igreja. Então o rei era um pontífice supremo da cidade ou sacerdote superior. Depois abaixo vinha o sumo sacerdote ou sacerdote principal, né, da religião, que comandava ali os ofícios religiosos. Ou seja, o rei, que eu falei primeiramente, como pontífice supremo, ele era uma espécie de líder político e religioso. Depois do sumo sacerdote, vêm os sacerdotes especializados. Expressavam lamentos diante dos deuses, os que interpretavam sinais divinos, né? Eu estou falando das especialidades. Os que expressavam lamento diante dos deuses, havia aqueles sacerdotes que interpretavam sinais divinos, que eram chamados de cantores, os que proferiam encantamentos e ritos, etc. Havia também, tinha também a presença das sacerdotisas, né? Duas classes de sacerdotisas, as encerradas, o nome é esse mesmo, encerradas. Ficavam no templo sem contato externo, tá? Ou seja, é como se fossem encerradas numa prisão, né? Ficavam no templo ali, fechadas ali, né? Sem contato com o mundo externo. As prostituídas era outra classe, tá? Participavam de rituais de prostituição. Então eram aquelas sacerdotisas que no seu ofício religioso elas acabavam exercendo a prática da prostituição, tá? Os cultos, como é que eram os cultos? Com cantos de hinos, penitências e lamentações. Nesse livro aqui, Os Outros da Bíblia, que já foi aí mostrado em outra aula, fala que os cultos eram até semelhantes com os cultos evangélicos, tá? E católicos aí, mais na linha carismática, né? Com mãos levantadas de adoração, isso tudo. Existia também a prática de sacrifícios. Sacrifícios eram oferecidos aos deuses, sacrifícios de animais e ofertas de pães, bolos e de frutas. Também havia libações ou derramamentos de leite, vinho, água, né? Então, havia libações ou derramamento de leite, vinho, água, etc. Outras coisas. Esse derramamento era feito na terra ou nos altares, em honra, em tributo, em homenagem, em adoração às divindades. Havia também técnicas de adivinhação, os chamados adivinhadores, né? Que adivinhavam os sinais dos deuses. E aí eu separei aqui algumas técnicas, na verdade 1, 2, 3, 4, de tantas que eu li, eu achei essas as mais interessantes para compartilhar com vocês. A hepatoscopia, análise da forma do fígado dos animais sacrificados. Então o camarada olhava a forma do fígado dos animais que eram sacrificados e ali ele fazia os seus presságios, seus avisos, as suas profecias e previsões.
oniromancia, interpretação dos sonhos de forma mística, religiosa, não é interpretação dos sonhos como é feita na psicologia, na psicanálise. Piromancia, análise das chamas em um braseiro com fogo. Então, os adivinhos lá, eles olhavam aquelas chamas de fogo, aquele fogo do braseiro, e eles tinham ali uma espécie de visão, e eles então interpretavam aquilo ali, tiravam as suas previsões, tá? Interessante isso. A astrologia, que temos até hoje, essa prática, análise dos signos astrais e outras técnicas, né? Ou seja, faziam análise dos signos astrais para encontrar as previsões. Os templos eram as casas das divindades, tá? E é interessante porque eu estava lendo sobre isso e você tinha uma espécie de complexo religioso, onde tinham 3 templos, 3 capelas, o que nos remete àquilo que eu já falei no início da aula, das tríades divinas, ou seja, o que reforça a ideia de que as tríades divinas eram formadas por 3 deuses, tá bom? Eu vou terminar a aula de hoje falando sobre os principais deuses mesopotâmicos, tá? Marduk, vai aparecer a imagem dele aí, aliás, muita coisa que eu estou falando, frases, palavras, né, estão aparecendo aí na tela para a aula ficar mais dinâmica e didática, tá? Marduk, então, Deus Supremo da Babilônia, criador da humanidade segundo a crença dos babilônios, tá? Assur, conquistador e batalhador. O Assur é uma espécie de divindade da Síria, que nós já falamos aqui sobre a Síria. Esses 2 são os principais deuses, Marduk da Babilônia e Assur da Síria. Nergal, é isso mesmo, tá? Nergal, Deus do mundo inferior, governando os mortos com a sua esposa. Aí eu vou ter quase que silabar aqui, tá? A esposa dele era Ereshkigal. Era isso. Ereshkigal, vai aparecer a palavra aí, tá? Um nome muito interessante, bonito. Você, de repente, que tem planos de ter uma filha aí, um nomezinho legal para você colocar na sua filha. Ereshkigal. Aí você vai poder dizer assim, vem aqui, Ereshkigalzinha, entendeu? Coisa boa, legal. Ninurta, o deus da guerra, o deus da batalha, tão importante para os povos mesopotâmicos, tá? Eu vou deixar no finalzinho agora um prazer de casa, não é dever, é prazer de casa. Ler o capítulo 6 do livro de Daniel. Em outra aula eu pedi para ler do capítulo 1 ao 5. Hoje eu vou pedir para ler no capítulo 6 apenas. Por quê? Porque esse capítulo 6 do livro de Daniel é interessante porque ele mostra o perigo de se colocar algo ou alguém no lugar de Deus, né? Porque Dario, o rei, ele vai assinar um decreto, sei lá, com o seu anel lá, o decreto edito feito pelos seus ministros ali que queriam prejudicar Daniel, e ele vai editar, fazer esse edito, dizendo que durante 30 dias ninguém poderia pedir nada a nenhum Deus ou homem que não fosse, ou seja, ninguém poderia fazer nenhuma petição a Deus ou homem, nenhuma, a nenhum Deus, a nenhum homem, somente pedir algo que quisesse pedir, fazer a sua petição ao rei Dario. Ou seja, Dario, na sua vaidade, se colocou como um Deus e fez com que o seu grande amigo Daniel fosse para a cova dos leões. Essa passagem é muito conhecida, esse capítulo, por causa de Daniel na cova dos leões. Mas não por isso apenas, né? Mas o perigo de se colocar na condição de Deus. O perigo de se colocar alguém na condição de Deus. Então, tome cuidado com a idolatria, porque a idolatria prejudica você, mas pode prejudicar também quem você ama. A idolatria é complicada, né? É quando colocamos algo ou alguém no lugar que é para ser de Deus, que é para ser do Deus Todo-Poderoso. E também esse capítulo 6 vai falar lá no final dessa história como que o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, foi declarado pelo próprio Dario como Deus vivo e digno de ser temido. E eu diria também, digno de ser adorado, servido, exaltado e amado. Você ama Deus?
que você possa ter essa experiência de amar o Senhor, porque Ele ama profundamente você, a sua vida. Que Deus possa te abençoar e que você possa extrair grandes ensinamentos da leitura desse capítulo 6 do livro de Daniel. Até a próxima aula, quando vamos começar a estudar sobre os egípcios, um povo muito importante no Antigo Testamento. Deus abençoe você.